Olá a todos, tudo bem? Tudo muito bem? Espero que sim. E nós vamos trabalhar um assunto que, na minha concepção, é um dos assuntos mais atuais aí dos últimos tempos, né? Mais falados dos últimos tempos e mais praticado nos últimos tempos, que chama-se Lifelong Learning. Lifelong Learning é aquele conceito de um aprendizado para a vida, né? Só que não é eu que vou falar sobre isso. Eu não acredito que eu tenha a competência necessária para falar sobre um assunto tão bacana quanto esse, que a minha convidada de hoje, que é uma pessoa incrível, que faz um trabalho incrível, eu quero que vocês conheçam ela, a professora Irene Reis. Ela vai se apresentar para vocês daqui a pouquinho, ela vai falar um pouquinho sobre o que ela faz para vocês nesse campo da educação, que é, infelizmente, do Brasil, né, um dos campos que nós sentimos mais necessidade, né? Eu acho que a educação é um dos pilares fundamentais do desenvolvimento de uma nação, e poucas pessoas no nosso país que deveriam se preocupam realmente com a educação e com os impactos do futuro da educação no nosso país, coisas que, diferentemente de países mais desenvolvidos, a gente vê com maior propriedade, que esse assunto é tratado com uma responsabilidade maior. Oi, meu Olá! querido, como é que tá? E aí, prof, como vai? Tudo bom? Bem, e você, como é que anda? Tudo muito bem. Nossa, que alegria estar aqui com você agora. Eu que o diga, que prazer imenso. Tá me ouvindo bem? Tá tudo Muito, certinho? tudo bem, tudo bem, tudo bem. Essa Tá voz de bom. locutora, muito bom. Ai, gente, que gostoso ouvir isso, que eu tô rouca. Ontem fui ver futebol no estádio, menino, tô rouca ainda. Bom, prof, eu estava falando um pouquinho aqui sobre a introdução sobre o assunto que a gente vai falar hoje, e falando um pouquinho também, eu gostaria até que você trouxesse isso com uma propriedade um pouco maior que meu mega resumo aqui, sobre o trabalho que você faz nessa parte de educação, nesse campo de educação, que eu estava comentando que, na minha concepção, trabalhar em prol da educação num país como o nosso é um trabalho bastante nobre, é um trabalho bastante recompensador em todos os aspectos, pela carência que nós temos desse pilar no nosso país. Pois é, pois é, professora Alexandre, eu acho que é isso, né? A gente está num país que não consegue ainda colocar a educação na agenda como deveria. Agradeço pelas suas palavras carinhosas do início. Eu faço parte da CORE, a Comunidade Reinventando a Educação. A CORE é uma associação do terceiro setor, e na prática o que a gente faz é uma consultoria para as escolas, tanto públicas quanto privadas, tentando atender às demandas desse nosso momento, e que tem tudo a ver com a nossa temática, né? Que é a ideia de formação contínua, a ideia de que a gente não existe se formar, sair da faculdade, atuar e nunca mais estudar, né? A gente precisa Sim, estudar para sempre. Então, é um pouco isso que a CORE faz. A CORE vai para as escolas que ela adota, tenta fazer essa leitura de cenário junto com a escola, descobrindo com a escola quais são as suas demandas, quais são as suas necessidades, e a partir daí cocria alguns projetos formativos, tanto com os educadores quanto com os alunos, e tentando linkar, tentando trazer toda a comunidade para perto, porque não se educa em caixinhas compartimentadas. A gente precisa juntar esforços e conhecimentos para fazer uma educação, promover uma educação realmente de qualidade. Também não adianta a gente falar mal do governo, do outro governo, do que virá, sem a gente também, cada um de nós, arregaçar a manga e ir lá e falar, peraí, o claro. que eu tenho a ver com isso? A Constituição diz que a educação é direito de todos, mas também diz que é obrigação de todos. Então, o que eu tenho feito para cumprir com a minha parte, né, naquilo que a Constituição determina que é a obrigação de todos cumprir. Então, se eu tenho um conhecimento, por que não compartilhá-lo? Tem gente que diz, não, mas eu sou muito discreta, eu tenho muita vergonha, eu não quero fazer isso. Para com isso, vai lá e compartilha numa rede social, compartilha num grupo fechado lá de Instagram e vai abrindo esse grupo um pouquinho mais, compartilha ali no grupo da tua escola, no lugar onde você atua, na sua empresa, compartilhe conhecimento. Essa também é uma grande maneira
e já entrando no nosso tema, né, de a gente se educar e ajudar a educar toda a comunidade. Então, na prática, é isso que a Poli faz. Tive o prazer de ter você por aqui com a gente, né? Acho que foi 2019, uma das últimas formações que a gente deu presenciais, antes da pandemia. A gente deu o curso de neurociência com o professor Alexandre, então a gente também traz para o time alguns parceiros, alguns convidados. O professor é nosso parceiro, é nosso convidado, a NeuroExpert é nossa parceira, nossa convidada em várias formações, porque é a maneira que a gente tem também de ser sustentável, né? De captar recurso e de ser sustentável dentro da organização. Então, ter você conosco foi uma honra, foi um prazer. A gente lotou uma sala de formação lá no Novo Hotel Verdade. Jaraguá. Tava demais, tava incrível. Mas ter você também no nosso trabalho na Core, gente, o cara veio do Rio Grande do Sul, ficou com a gente, era para dar uma formação só no dia seguinte, e foi me acompanhar, me ver em ação na escola pública, né? Demais, demais. Dia em que eu estava dando formação para os grêmios estudantis. Então, também é nossa missão contribuir com os jovens para que eles sejam participativos na comunidade. Você não pode pretender tirar a criança da comunidade, enfiar na escola, isolá-la numa bolha escolar e depois pretender que ela saia dessa bolha e seja participativa, saiba tomar boas decisões, escolher bem os seus representantes. Não tem como, né? Se ela nunca participou de uma instância democrática, se ela nunca fez parte de nenhuma instância decisória, não tem como, de repente, anos depois, quando ela sai da escola, dizer para ela, vai lá e decida. Não tem essa prática. Então, a escola também precisa permitir que os seus agentes sejam protagonistas, participantes, tomadores de decisão. Mas, para isso, eles precisam ser apoiados. Então, a formação contínua, para além das matérias escolares, também é muito importante. E com isso, né, que a Core está bastante preocupada também quando adota uma escola. E sabe, prof, que foi uma experiência incrível, porque eu refleti muito na própria condição de que todos saiam de uma bolha e visitem as escolas públicas também para entenderem o porquê que tanto reclamam de um país, o porquê que tanto reclamam de uma sociedade, de uma educação. Porque essas professoras, essas diretoras, elas são pessoas incríveis, elas são verdadeiras heroínas. E o que elas fazem nessas escolas, com tão pouco recurso que a gente viu lá, é algo incrível e que os maiores decisores, tomadores de decisão desse país não têm a mínima ideia do que fazem essas pessoas, de como educam as nossas crianças e o reflexo disso na sociedade aos quais as pessoas só sabem reclamar. Então eu acho que ao mesmo tempo de que você faz esse trabalho para pôr na cabecinha dessas crianças esse conhecimento e essa maturidade, esse inverso também tinha que ser trabalhado, sabe? Aqui em Portugal, a escola pública ela é tratada com muito respeito, sabe? A gente tem assim, ó, o filho do vereador do conselho, o filho do político na mesma escola pública de qualquer criança, sabe? Da criança da comunidade, assim. Então, não existe diferença, todo mundo tem o mesmo material, todo mundo tem a mesma mochilinha, sabe? Então, você não sabe quem é rico e quem é pobre aqui na escola. Então, é incrível a diferença e o tratamento que é dado. A criança entra aqui às 8 da manhã, sai às 17 horas, e lá ela tem esporte, e lá ela tem artes, lá ela tem música, lá ela tem... Nossa, assim, a diferença é brutal, assim, sabe, em relação à nossa realidade aí. Então, assim... Sempre que você tenha que dar um rim, né, por ano para a escola privada, né, porque também é essa a realidade, né? Então, aqui no Brasil, a gente vive essa grande questão. Se você quer uma educação de qualidade, ou que seja disruptiva, ou que pense o futuro, você vai lá e escolhe uma escola privada que esteja alinhada com o que você quer. E aí, se você não tem nenhuma condição, você já se sente um frustrado, você já acha que eu fico fadado ao fracasso, porque você não confia na escola pública, você não confia na instância pública. E aí a gente tem uma outra questão, né? A gente tem que trabalhar um monte, botar dinheiro dentro de casa e tudo mais, e não tem muito tempo também de fazer parte dos conselhos escolares e tal.
Então, dá para participar da escola? Dá, mas é que a escola pública hoje ainda está no nível tal que se cada pai fosse realmente participar para impactar positivamente essa escola, né, e transformar tudo que está ali e tal, ele precisaria deixar de trabalhar, É né? Porque claro, claro. é uma coisa estrutural, mas ainda assim não haveria garantias, porque também há uma questão estrutural envolvida, que é nós ainda pagamos muito mal os nossos educadores, de maneira que eles têm que trabalhar em mais de um lugar, eles Claro, precisam, e aí eles não têm tempo da formação contínua. Olha só claro, como, claro, claro, como é que eu claro. vou me formar, como é que eu vou adquirir conhecimentos coerentes com as demandas do mercado, coerentes com o que eu preciso, né, de ferramenta para o presente, para o futuro, para esse mundo vulnerável, incerto, ambíguo e complexo. Como é que eu vou fazer isso se eu preciso pagar as contas da minha casa? Como educação é minha paixão, é o meu amor, é o meu projeto de vida, eu preciso ter 3 turnos de trabalho. Não é? Então, veja bem, eu sou professora, além de trabalhar na Core, eu sou professora de espanhol, sou professora de português, dou aula particular, mas eu consigo tirar, hoje eu consigo tirar sexta, sábado e domingo para mim, para os meus estudos, para a minha Claro, família, para as minhas questões pessoais, para a minha associação, eu consigo fazer isso, mas essa não é a realidade dos claro, educadores. claro, Em claro, geral, muito menos claro, educadores de escola pública. claro. Mas eu preciso disso para eu poder avançar nos meus conhecimentos que me permitem formar outros formadores e que me permitem estar bem, segura com o meu Claro, fazer, né, claro, pedagógico. claro, Todo claro. mundo consegue fazer isso? Não. Então, o professor já entra em sala de aula se sentindo em débito com ele mesmo, com uma autoestima muito prejudicada, porque ele sabe que ele deveria adquirir, ele poderia e deveria adquirir ferramentas das quais ele não dispõe e não vai conseguir dispor no curto prazo, porque depende de tempo para isso. Tempo cronológico mesmo, sabe? E o dia continua tendo 24 horas. Não tinha o que fazer. É. Claro que esse assunto eu acho que dava mais uma outra live incrível para falar sobre isso, é de interesse de todo mundo. Mas, prof, o que nos trouxe aqui é a sua disciplina, né? Desse convite que me orgulha muito que você tenha aceitado de participar desse programa, que eu entendo como um grande diferencial. É um programa de um MBA que nós estamos desenvolvendo a organizações. Eu acho que você trazer essa visão para dentro das empresas e mostrar para os gestores essa importância desse ponto de vista todo, né, que eles não costumam não ter acesso, eu acho que também vai ser um grande ganho para esse programa, né? Fora, obviamente, a sua disciplina, que é a Lifelong Learning, que a gente vai falar agora sobre o que se trata. Então, eu queria que você dissesse, na sua visão, o que é o Lifelong Learning. Vamos lá, esse termo está super famosinho, né, gente? A gente adora no mundo corporativo os nomezinhos em inglês, né? Eu tenho aqui um caderninho de notas, que eu dou aula de espanhol, como eu disse, para líderes, e a minha metodologia é um pouco diferenciada. Eu dou aula de espanhol para CEO, diretor, gerente e tudo mais, mas sempre falando com eles sobre temáticas que interessam ao mundo corporativo. Eu não posso dar aula para um CEO, para um diretor de uma empresa, falando para ele, abra um livro na página 3, que nós vamos ver hoje como se coloca uma mesa em espanhol, então o vocabulário de mesa e tal, eu não tenho nem Sim, coragem sim, de fazer sim, isso. sim, sim, sim. Então, como é que a gente faz com um cara que tem pouco tempo, está super acelerado, precisa aprender espanhol para amanhã e não tem o chip para botar lá nele, né? A gente precisa começar justamente com esse conceito de lifelong learning. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que a aprendizagem se dá ao longo da vida, né? E Uhum. esses nomezinhos todos em inglês que eu vou aprendendo no mundo corporativo, eu vou anotando lá num caderninho, vou me aprofundando, né? Mas é muito nome inglês mesmo. E esse aí a gente pode tentar traduzir como aprendizagem ao longo da vida, né? Como o sujeito em posição de aprendiz permanentemente. Né? A gente se acostumou já com esse termo em inglês, mas a gente já usava alguns termos em português que talvez dessem um pouco conta disso, como formação contínua, formação continuada, etc. É um pouco essa a ideia quando a gente fala desse termo aí em inglês para os que têm problemas com inglês, né? Mas, no fundo, o que a gente quer dizer, o que a gente quer colocar, é que a partir de já, a gente está com foco em quem aprende. A gente já nem está falando mais, olha só, é como se fosse ultrapassado falar sobre metodologias de ensino.
né? É Aham, bem aham. ultrapassado falar de metodologias de ensino. A gente está falando de metodologias de aprendizagem. Porque quando a gente fala de metodologia de ensino, a gente pressupõe que alguém, uma instituição, um sujeito fora, né, precisa dizer o que é que eu tenho que aprender. E Isso. hoje, o que o mundo demanda é um sujeito que seja tão ativo e tão participativo que ele consiga, tão líder de si, que ele consiga mapear aquilo de que ele precisa para exercer bem o seu papel social, para exercer bem o seu papel familiar e para exercer bem o seu papel no mundo corporativo, o seu papel profissional. Né? Então, esse conceito ele é um conceito gráfico, cheio de significados lá dentro Sim, dele. Né? sim, Então, a sim, gente sim. precisa estar muito atento também ao que a gente quer dizer com isso. E esse conceito é indissociável de um outro que eu gosto muito como yoga terapeuta também, que é o conceito de autoconhecimento. Esse Uhum. conceito de aprendizagem ao longo da vida não pode ser dissociado do conceito de autoconhecimento. Por quê? Se eu não me conheço efetivamente, eu não sei qual é a minha melhor maneira de aprender. Eu estava Uhum. falando há alguns dias com uma aluna que eu peguei para ajudar aqui, que estava de recuperação, nono ano, olha que bonitinho, né? Uma adolescente, nono ano, de recuperação em português, desesperada, o que eu faço se eu repetir e tal. E eu fiz uma curadoria de material para ela, selecionei um montão de material para ela de audiovisual, um montão de material de YouTube. Por quê, gente? Porque nós, eu, você, Alexandre, que já passamos um pouco dos 20, talvez dos 30 anos de idade, talvez um pouco dos 40, inclusive, não falamos sobre isso hoje, nós aprendemos de uma outra maneira. Nós aprendemos com vídeos? Não, nós aprendemos com texto escrito, pegando o livrinho na biblioteca, emprestado. Tá lembrando da carteirinha lá que você punha o livrinho que foi emprestado na biblioteca? Como Essa moçada não tem retrotransmissor. essa moçada não sabe nem onde fica a biblioteca da escola, Sim, gente. sim, sim. Então, se eles não tiverem uma outra linguagem para aprender, vai ser muito complicado que essa aprendizagem tenha sucesso. Então, autoconhecimento é a nossa palavrinha-chave quando a gente fala de formação contínua, quando a gente fala de aprendizagem ao longo da vida. E olha só que eu estou falando de aprendizagem e não aprendizado. Parece que não tem diferença, mas tem um componente muito diferente. Quando a gente fala de aprendizagem, a gente não está falando de uma coisa fechada, a gente está falando de um processo. Né? Então, eu preciso entender os processos de aprendizagem e entender que eles são personalizados. O cerebrinho da Irene aprende, memoriza, guarda, retém uma informação por um caminho diferente do cerebrinho do Alê. E não é nem melhor nem pior, só é um caminho diferente. Mas o Alê não pode dizer para ele como é que ele vai aprender. Quem tem que saber sobre isso é a própria ele, proprietária desse cerebrinho. Né? E aí é onde a gente falha, porque a gente fica tão preocupado, né, em ter muita informação de fora, a gente está tão estimulado com tanta coisa que está acontecendo, tanta rede social e tudo mais. Será que a gente está dedicando o devido tempo ao autoconhecimento, a gerir as nossas emoções, a entender como esse cérebro, que caminho esse cérebro faz para organizar o conhecimento, transformar essa informação em conhecimento, toda essa informação em conhecimento aplicável, útil, prático, que possa ser incorporado pelo sujeito? E aí a palavra incorporado é muito importante também, porque quando a gente fala incorporado, a gente está falando daquele tipo de conhecimento que é tão importante, é tão essencial, que ele passa pelo corpo. Ele é experimentado pelo corpo. Um corpo que na educação foi muito desprezado também. A gente separou tudo que era mental do que era não mental. E a gente não botou esse corpo em movimento. Esse corpo está aí parado. E a gente não incluiu esse corpo na educação. Então, quando a gente fala dessa aprendizagem ao longo da vida, dessa formação contínua, a gente precisa levar em conta o autoconhecimento. E a gente precisa levar em conta os processos psicofísicos. A gente precisa juntar essa unidade, corpo, cérebro, mente, espírito, se quer também. Somos uma unidade complexa, que não pode ser separada e trabalhada em caixinha. Todo esse conhecimento tem que ser juntado, tem que ser unido, ligado, interligado, para que a gente consiga
a aprender ao longo da vida. Só eu posso dizer como é que eu aprendo e o que é que faz falta para mim como ferramenta de trabalho, como ferramenta de vida. E aí a gente entra naqueles termos em inglês também, né? O soft skill e o hard skill. Que ferramentas fazem parte, são necessárias para mim, como sujeito, para que eu possa viver melhor, conviver melhor com as pessoas, ter mais empatia, ter mais responsabilidade emocional, mais amorosidade, etc, etc. Isso é soft skill. Que ferramenta eu preciso para ser professor? Eu preciso conhecer de pedagogia, eu preciso conhecer de tecnologia, eu preciso conhecer de gamificação. Isso é hard skill. E isso também precisa estar muito internalizado na gente hoje, porque também faz parte da nossa formação contínua. Então, quando a gente fala de lifelong learning, a gente está falando de um estilo de vida. Olha só, a palavra que sugere, essa palavra etiquetosa em inglês, já sugere isso para a gente, né? Isso é um estilo de vida. Eu me coloco como aprendiz e eu me coloco aberta a mudar o meu comportamento a partir daquilo que eu aprendo. Não adianta ficar adquirindo informação e não mudar nada sobre a sua forma de ser. Esse aprendizado, essa aprendizagem só faz sentido se ela é capaz de mudar o seu comportamento e te coloca num outro lugar no teu fazer cotidiano. O que você acha? Não, prof, eu acho que é exatamente isso. E o que mais me motiva a trabalhar é essa mudança de geração, né? De um tipo de uso do conhecimento e adoção de um conhecimento, lá da época dos meus avós e até dos meus pais, aos quais a restrição de conhecimento e de informação da época te fazia muito mais poderoso com a informação do que hoje, que você tem acesso muito facilitado a muita informação. Por um lado, isso é algo ruim, né? Porque você tem uma restrição de acesso à informação. Por outro lado, ele te faz dono de um determinado conhecimento de uma forma muito rápida. Beleza. Agora, a nova geração, ela tem essa facilidade da informação a todo momento, a toda hora, quando, como e onde quiser. Mas o que eu percebo é uma confusão mental em torno do que aprender, como aprender. E o que a gente percebe muito é o efeito da hiperescolha, ou seja, quando você tem muita opção, a tendência é abandonar. Então a gente percebe uma geração que não aproveita toda essa informação, muito pelo contrário, eles saem desse contexto e não se preparam para um futuro, eles continuam reagentes. E se a gente for trazer isso para dentro da empresa, a gente vê também organizações muito reagentes ainda, muito reativas ao mercado. Ou seja, elas não se antecipam, por mais que a informação esteja disponível para que elas aprendessem a como lidar com situações adversas que ainda não ocorreram, elas preferem passar pelo histórico da reatividade, ou seja, aprender com os erros ou aprender reagindo a demandas negativas, né? Eu acho que o lifelong learning, ele é um conceito que ele está tomando muita forma hoje exatamente por isso, porque ele está colocando na cabeça das pessoas, do indivíduo que busca um lugar na sociedade, de que ele deve e ele tem a responsabilidade de hoje em dia estar constantemente aprendendo algo útil. Não só como liga a Netflix, não só como ver a série da Netflix, não só saber falar sobre filmes, sobre séries, mas também que ele tenha um conhecimento útil que a sociedade o absorva como alguém funcional, como alguém que agregue valor. Como essa pessoa, tanto o executivo quanto o menino que está entrando nesse mercado de trabalho pode ter esse discernimento de que informações ele adota por esse futuro incerto, muitas vezes, que ele tem. Como é que você vê isso? Daí eu vou me permitir falar com você, deixa eu ver se está aqui fácil para a gente poder falar e exemplificar ao mesmo tempo. Espera aí que eu vou ter que levantar aqui rapidinho, mas é coisa rápida, olha aqui. Daí eu vou ter que falar com você sobre isso aqui, ó, que é o que motiva a nossa associação. Reinventar a educação, abrir caminhos para a metamorfose da humanidade. Vai um merchandising aí,
se alguém quiser, vale a pena esse teu livrinho aí de férias, sabe? Pega esse livrinho, vai lá e lê, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, tá? Quando a gente fala sobre reinventar a educação, do que a gente está falando, afinal de contas? A gente não, né, gente? Edgar Morin, só o maior pensador do século, um homem com 100 anos de idade. Se você não conhece, corre lá e vai conhecer, porque é preciso conhecer esse homem. Quando a gente fala de reinventar a educação, a gente fala automaticamente de abrir caminhos para a metamorfose da humanidade, e é justamente, olha meu amigo Darley aí, vendo a gente, Darley, beijo amor, tem um monte de gente boa aí, hein gente, nem falamos boa noite aqui, nós enganchamos aqui na prosa, não falamos boa noite para ninguém, boa noite gente, vai mandando perguntas pra gente. Então olha só, quando a gente fala de reinventar a educação, esse reinventar a educação só faz sentido quando, como a gente falou lá no princípio, serve, aquilo tudo de conhecimento serve para a gente se reinventar. E a gente não se reinventa sozinho, a gente se reinventa em comunidade, a gente se reinventa no coletivo. E aí é nesse coletivo que a gente promove também a metamorfose da humanidade. E o que é isso? É um fazer diferente, é um se colocar diferente no mundo, é um se colocar de maneira colaborativa nesse mundo. Apesar de que o mundo corporativo tem a sua inteligência competitiva, e a gente vai falar sobre isso, mas é o se colocar como sujeito de maneira colaborativa, como a gente falou antes, compartilhando o seu conhecimento. Mas será que a escola tem feito isso com as nossas crianças, quando ela ainda está estruturada em provas, em notas, em se repetir e tudo mais? Então, é um pouco esquizofrênico você falar que o futuro está pedindo uma coisa, mas a educação ainda está, em sua maioria, com felizes exceções, ainda está fazendo outra. É muito assustador isso, né? Então, a gente precisa olhar para isso. Essa criança, esse jovem, ele precisa aprender aquilo que o Jacques Delors, lá na Unesco, falou, que é o aprender a aprender. Mas será que a gente está ensinando isso quando a gente entrega para os nossos alunos uma lista de exercícios para ele estudar para a prova? Eu fiquei aqui com a molecadinha mês de dezembro, gente, essa primeira semana de dezembro, última de novembro, estudando lista de exercício em 2021. Ó, horror eu tenho disso, horror eu tenho disso. Mas as criancinhas estão fazendo lista de exercício ainda, que resolve que problema na vida dela? Nenhum, a não ser a decoreba. Então, como que eu falo lá na Unesco, há 20 anos, sobre aprender a aprender, e eu não consigo trazer isso aqui para a educação básica? Qual é o impacto disso no mundo corporativo? Total! Porque essa pessoa que ficou lá resolvendo lista de exercício, como é que ela vai desenvolver uma inteligência competitiva no mundo organizacional? O que é inteligência, afinal de contas? É aquilo que a gente conhece, que a gente adquire de conhecimento para resolver alguma coisa. O que é essa inteligência competitiva? É a capacidade que eu tenho de prever como é que está o cenário em que eu estou no mundo organizacional e buscar soluções para ela. Como? Eu só faço isso se eu se eu fui educado dentro de uma metodologia ativa, em que eu sou o tomador de decisão, em que eu estou ali construindo esse conhecimento e não sendo obrigado a decorar, memorizar, vomitar um monte de coisa na prova e ver lá que nota que eu tiro. E se eu não fui bom naquilo, a escola reforça aquilo em que eu não sou bom. Ela não vai atrás daquilo que eu sou bom para melhorar minha autoestima e me mostrar, olha só como você dá conta, olha só como você consegue, vai por esse caminho aqui que você foi bom aqui, então você consegue usar o mesmo caminho para ser bom ali. Não, ela não faz isso. Ela vai e reforça aquilo em que você não foi bem. E, portanto, ela alimenta aquela tua sensação de fracasso. Claro. Quando ela não mapeia o teu sucesso, né? Não mapeia o teu sucesso, ela não fala sobre o teu sucesso. O teu sucesso é sua obrigação. Já ouviu isso em algum lugar? Você tem obrigação de bem. Foi bem? Não precisa te dar parabéns, você tem obrigação de bem. Oh, meu pai, não é isso, né? Claro, não claro. é isso. Então, olha só o que a gente tem aqui. Essa molecadinha precisa aprender a aprender de verdade. E o que o Delors, lá na Unesco, estava dizendo com esse negócio de aprender a aprender? Ele estava falando sobre a capacidade, ele estava falando sobre lifelong learning. Gente, vocês vão entender o que eu estou falando. Por que ele estava falando disso? Porque ele estava falando sobre a nossa capacidade de prosseguir aprendendo, de continuar aprendendo, de persistir nessa aprendizagem. E é mais, ele estava falando sobre a nossa capacidade de
organizar a nossa aprendizagem, sabe? E organizar essa aprendizagem de maneira que a gente possa ter um controle eficaz do tempo, da informação, um controle, uma gestão, não vou colocar controle, vou colocar uma gestão eficaz do tempo, da informação, dos lugares em que eu vou buscar essas informações, uma gestão desses conhecimentos meus, individuais, e dos conhecimentos do grupo que está comigo, que me cerca, né? Então, eu também estava falando de uma coisa muito importante, que é motivação para que isso aconteça e confiança. Mas são duas palavras também muito bonitas que fazem parte desse contexto. Porque a motivação é o motor para a ação, é aquilo que te põe em movimento. Ninguém te dá uma motivação. A motivação não é obra do Divino Espírito Santo que baixou aí, não é isso. A motivação é o seu motor para o movimento, o seu motor para a ação. E essa ação tem que fazer sentido. Fala para mim se essa criança tem algum sentido na vida, fazendo um diabo de uma lista de exercícios para depois tirar nota, meu Deus do céu. Claro que não. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, né, prof? Ela acaba aprendendo a sentir medo da escola, medo do aprendizado, e ela dá ênfase à sua falha, ou seja, eu não faço para não falhar. Porque se eu falho, o meu cérebro me deprime. Porque a gente só ganha a motivação a partir do momento que você vence. Porque a motivação ela é estimulada através da dopamina. A dopamina só se tem numa expectativa positiva ou de um ganho ou de uma experiência que você consiga fazer a associação lógica de recompensa. Se você enxerga um desafio como algo que você possa se fragilizar ou se demonstrar frágil, a tendência é evadir, né? É o leão das savanas africanas. Eu tô lá ameaçado. Oh, não tenho sanguinho aqui no meu cérebro circulando. Eu tenho aqui nos meus membros inferiores, dizendo assim, corre, que isso aí é perigosíssimo. Esse negócio de prova é perigosíssimo. Professora, me deu um branco. Claro que te deu um branco, não tinha nem sangue circulando ali no seu cérebro, estava tudo na perna. Tanto estava na perna que você estava lá com a perninha nervosa, ó, se balançando inteirinho, porque o teu corpinho queria sair daquele lugar, queria evadir daquele espaço. Estava em pânico total. Quem é professor e quem é aluno sabe do que eu estou falando, porque já viveu isso, já passou por isso. Mas a gente falou da motivação. E tem a outra palavrinha, né? Que é a confiança. Uma palavrinha muito bonita. Vem de fiar junto com. Ó, que boniteza! Tecer junto com. Isso é a confiança. Como que eu vou tecer com alguém na minha escola que lá está querendo me dar, me ameaçando me repetir, ameaçando, colocando em xeque a minha inteligência, me fazendo passar por burro diante dos outros que fazem parte do meu mesmo grupo, né? Como que eu estabeleço uma relação de confiança com a aprendizagem, se essa aprendizagem está automatizada e não faz nenhum sentido, não conecta com absolutamente nada do meu dia a dia. Eu estou aprendendo coisas que eu não sei para que servem no futuro, mas eu sei que hoje não solucionam nada na minha vida. E não quer dizer, gente, aprender só coisas utilitárias. Claro que não. Você pode muito bem aprender poesia que não é útil para nada, mas alimenta a tua alma de beleza, te dá uma criatividade, te dá uma possibilidade de ver as coisas de uma outra forma, sabe? Eu não estou dizendo que não é para ninguém estudar fórmula matemática, porque ela também pode ter a sua beleza quando te desafia, mas também te permite chegar num lugar bonito, né? Também te permite superar o desafio. Mas quando esse desafio te deixa estagnado, eu não vou confiar mais na escola, nos educadores, no conteúdo, não vou confiar em nada. E o ir para a escola passa a ser alguma coisa que me desmotiva. Como é que eu vou ter a prática de aprender ao longo da vida, se hoje aprender para mim é um sofrimento? E o Alê fala sempre disso, né? A gente foge, o cerebrinho da gente se distancia, rechaça tudo que gera em nós sofrimento. Ele vai se aproximar daquilo que gera em nós prazer, mas isso vai gerando sofrimento. Você acha mesmo que essa pessoa, quando se tornar um colaborador dentro do mundo corporativo, ela vai ter condições de realmente aprender? Ou será que ela está ali quebrando a cabeça e desesperada porque não sabe, também entrando em pânico e tudo mais? Então, aí entra a gente, né? Como é que a gente faz para ajudar essa pessoa do mundo corporativo que veio desse contexto? A gente precisa ter essa pessoa novos hábitos.
novos hábitos. Então, mesmo quando a gente perde a memória, o Ale pode falar disso muito mais do que eu, mesmo quando a gente perde a memória, a gente dificilmente perde a memória de alguns hábitos. Se você a vida inteira, por exemplo, botou o teu cafezinho lá e botou açúcar depois de botar o café, você pode lembrar de um monte de coisa, mas você vai lembrar dessa sequência, porque você perdeu memória de pessoas. Eu amo a ler, mas eu não lembro dele depois que eu tive um problema de memória. Mas eu ainda me lembro que eu gosto de café e eu vou lá e adoço o meu café, se é que eu fazia isso antes. Eu nunca adocei o café, eu gosto de café, café. Eu nunca vou permitir que ninguém adoce o café. É um hábito, esse hábito vai se manter. Eu sempre fiz exercício físico às 5h30 da manhã. Mentira, tá, gente? Um hábito que eu estou tentando adquirir, mas meu namorado não me ajuda. Olha, tá, acabou de entrar aí. Então, se eu tenho esse hábito, se eu consigo ter esse hábito, mesmo quando eu perco a memória, nem lembro mais se aquele cara não é meu namorado, eu continuo mantendo este hábito. A nossa molecada não tem, esses jovens que estão entrando no mercado corporativo, não tem o hábito do estudo. Não tem o hábito do estudo. Tem o hábito do apagar incêndio, do estudar desesperadamente para tirar uma nota, para satisfazer o pai, satisfazer a mãe. Mas o prazer de estudar, talvez não tenham. Dá para entender onde eu quero chegar, gente? É isso. Tá? Então, a gente precisa, talvez, recuperar o hábito de estudar. Claro que sim. Mas a gente precisa fazer com que esse estudante tenha confiança, possa tecer com outras pessoas toda essa capacidade de construir informação. Tudo bem? É isso. Mas aí a gente precisa fazer a gestão do tempo também, que era parte do aprender a aprender de que o Delors falava. Aprender a aprender é um dos 4 pilares da educação. E ele diz pra gente, faz parte disso a gestão eficaz do tempo. O que significa isso? Quando a gente fala de tempo, presente, passado, futuro, a educação não pode falar só de futuro, porque esse futuro é incerto. A gente não sabe o que o profissional lá de 2040 vai fazer, porque olha só como a gente mudou, né? Eu sou uma professora só do online hoje, gente. Eu não atendo... Grande parte das profissões nem existem ainda. Não existem ainda. Eu só atendo gente no presencial nas escolas que a gente adota aqui na Core. Mas o meu ganha-pão, que é ser professora de português e de espanhol, eu consigo no online. Quando alguém me procura para querer ser meu aluno, eu falo, você está preparado para uma experiência online? Eu não tenho agenda para me deslocar mais. Quem diria isso há 20 anos? Quando eu me formei, quem diria que seria assim? Que eu não ia entrar mais numa escola? Sabe o meu sonho? Entrar numa escola. Eu sonhava com o meu jalequinho, com o meu giz e com a minha lousa, gente. Você sabe lá o que é isso? Nem sei quantas décadas faz que eu não pego no giz. Perceba isso. Olha como mudou isso. Tá entendendo? Lá com 16, 17, 18 aninhos, quando a gente entra na faculdade de letras, pedagogia, o sonho é segurar ali no giz e ir lá com o quadro negro. Quem é que faz isso hoje? Só dinossauro. E a gente diz isso até para as escolas que mantêm essa estrutura, é ou não é? Então a gente precisa entender esse tempo como algo que traga bem-estar. O tempo está totalmente associado à questão do bem-estar. A gente precisa saber mapear bem como está o cenário de hoje, para tentar, por meio da tal inteligência competitiva, de que a gente falou antes, prever como vai estar o cenário mundial, social, organizacional, e ir encontrando pequenas soluções para isso. Percebe? Mas fazer a gestão do tempo e entender a relação do tempo presente com o tempo futuro gera menos ansiedade. E aí a gente entra automaticamente na questão, outro termo em inglês para vocês, ó, o wellness, o bem-estar, né? O bem-estar que vai ajudar a gente a promover a gestão das emoções e a gente aprender a não ficar ansioso, não ficar deprimido. E isso faz parte do saber se conhecer, do mapear-se. Olha como tudo está tão interligadinho, tá percebendo? Esse mundo é VUCA. Vulnerável, incerto, ambíguo e complexo. Como é que eu faço? Eu aponto o vetor para mim e não para o mundo. Eu não posso ter uma educação que continue preparando o sujeito para o mundo, porque sei lá o que vai ser esse mundo. Eu estava ali ó, em setembro, agosto, comemorando ali com meu amigo Darley, com outros amigos, a gente já começou a se juntar. Opa, vamos lá, o grupo dos vacinados já pode se juntar em outubro, então beleza e tal. Estamos aqui planejando janeiro, fazer um Réveillon juntinhos. Mas será que a gente pode planejar o carnaval? Está parecendo que não.
Não vai ter carnaval, gente. Tava tudo doido para ter um carnaval. Vai ter carnaval, gente? Vai não, parece que não. Aí em Portugal o vestido tá pegando de novo, tá? Tá. E, não, E assim, muito bom, tá? Então eu planejei toda a minha vida para o carnaval e não vai ter carnaval. O que que faz? Bom, se o vetor está apontado para mim e não para o mundo, já que esse mundo está incerto, eu dou conta de fazer a gestão dessas emoções, dessas frustrações, dessas rupturas de expectativas. Mas enquanto a educação tentar ilusoriamente preparar esse sujeito para o mundo e não para si mesmo, a gente continua fracassando em educação. E você falou uma coisa que é muito importante, eu acho que é a base de toda essa história, que lifelong, ela tem a função de te manter fazendo algo. O manter fazendo algo para o cérebro é propriedade de hábitos e rotinas. Ou seja, como é que você constrói um hábito e uma rotina de aprendizado para continuar aprendendo? A única possibilidade de você montar um hábito e uma rotina é recompensando o seu cérebro com o roteiro, com a construção desse comportamento. Ou seja, se você quer acordar às 5 da manhã para treinar e você não consegue porque isso te dói, isso tira teu sono, te dá preocupação, enquanto você não mudar o mindset, ou seja, enquanto você não encontrar aí recompensas que façam com que isso te motive a continuar, você não vai criar esse hábito. Qualquer hábito, bom ou ruim, uma virtude é um hábito positivo, um vício é um hábito negativo, ele só acontece porque o seu cérebro recompensa. Então, ou seja, para que o lifelong learning ele se estenda e se conserve na vida de um indivíduo, esse indivíduo precisa encontrar recompensa no conhecimento, ele precisa encontrar recompensa enquanto ele tem uma curiosidade e essa curiosidade é sanada por algo que ele aprende, ou quando ele aprende algo, ele pratica e é recompensado da sociedade com esse aprendizado que ele tem. Então eu te pergunto, prof, como a gente pode criar a prática do hábito de adquirir o conhecimento em um mundo tão instável? Ah, mas aí eu acho que você tem muito mais propriedade para falar disso do que eu vou me atrever aqui a qualquer coisa, depois você complementa. A gente adquire, e aí falando muito como professora e como professora que lida com adolescente, mas também como alguém que lida muito com o mundo corporativo e que também forma educadores, né? A gente vai adquirindo hábitos novos, como você bem disse, quando a gente percebe na prática que eles já estão trazendo para a gente bons resultados. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa sobre isso, eu diria assim, ó, vamos começar com um pequeno passo. Né? Hoje eu acordei às 5h30, mas eu ainda não consegui me levantar da cama, mas eu já acordei às 5h30, não preciso ficar cultivando a culpa, eu vou cultivar o sucesso, eu vou, olha, alguém falou aí, motivando os planos de vida, projetos pessoais, isso, criando um projeto de vida. A gente também tem uma formação aqui na Core que se chama projeto de vida, se chama vida, né? O nosso vida tem muito, são vivências que a gente cria aqui na Core, né? A gente chama de vivências integrais para um desenvolvimento humano amoroso. Isso é o que significa vida aqui dentro. Então a gente cria vivências buscando mudar hábitos, pensando que a gente está muito no automatismo, né? Então a gente precisa mudar hábitos, mas ninguém muda um hábito gigantescamente, de maneira abrupta. A gente precisa de pequenos passos e de celebrações. A gente tem pouco costume de celebrar. A gente tem muito mais o costume de se cobrar, né? De se culpa. A gente foi criado sob uma égide cristã que cultivou bastante a culpa também em nós. Então, a gente precisa se livrar um pouco dessa culpa e celebrar um pouco mais esse pequeno passo, essa pequena mudança de hábito. Porque isso vai gerando no nosso cerebrinho, isso de que você falou, que é o prazer, que é a satisfação, né? Então, eu vou querendo mudar mais ainda. Então, se hoje eu acordei 5h30, amanhã eu acordo e levanto. Pode ser que eu levanto e vou ficar um pouco mais lerda, não vou conseguir fazer ainda a atividade física, mas depois de um tempo, eu acordo, levanto
sempre faço uma atividadezinha de 15 minutos, levanto, acordo de meia hora e por aí vai, chego onde eu quero. Mas é processual, é exponencial. Nem todo mundo consegue do dia para a noite ir lá e fazer a mudança. E você não precisa se submeter a isso, você não precisa dessa violência com você. Também o princípio da não violência é importante nesse aspecto, né? Então, se a gente quer mudar um hábito, não precisa ser violento para fazer isso. Se a gente adota o princípio da não violência, a gente vai se conhecendo, ressignificando o nosso fazer e mudando pouco a pouco esse hábito. Bom, a gente precisa entender um pouco essa questão que a gente fala de como que, dentro do mundo corporativo, como que as pessoas podem fazer isso. Não é sozinhas, elas podem ter um gestor. Esse gestor, ele está olhando o mundo corporativo, o mundo organizacional, de dentro para fora e de fora para dentro. E é ele, talvez, a pessoa mais indicada para ajudar os seus colaboradores nessa pequena mudança de hábito que vai se transformar, como alguém falou aí, a Beatriz falou aí, vai se transformar em projeto pessoal, projeto de carreira e projeto de vida. Olha que bacana, né? São essas pequenas mudanças de hábito, pequenas, eu não estou falando de um negócio violento, estou falando de uma não violência aplicada, uma autocompaixão, uma não violência aplicada a nós mesmos, que vai fazer com que a gente mude pequenos hábitos. Essa mudança de pequenos hábitos vão se transformar em projetos pessoais, que vão se transformar em projetos de carreira, que vão se transformar em projetos de vida. E quando a gente está falando de projeto, essa palavra também é muito bonita, ela vem de projétil, aquilo que eu lanço para frente. Sim, Né? sim, Então, automaticamente, eu estou falando do que eu espero de uma educação do futuro. Né? Eu espero isso, que ela seja capaz de me dar base e suporte para que eu construa o meu projeto de vida com todas as áreas que uma vida precisa ter contemplada. Né? A área da família, a área da saúde, a área social, a área da autoformação, obviamente. sim. Eu até me arrisco a dizer que uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento, elas são balizadas por dois princípios básicos, que é o princípio da relação emocional que você tem com essa mudança de hábito e essa mudança de comportamento, que envolve prazer, envolve dor, envolve resultados, envolve gratidão, envolve tudo aquilo que te conforta ou te afasta de determinado tipo de comportamento. E Ale, a gente pode dar um exemplo prático disso, né? Eu podia dizer assim, ó, antes da pandemia, mas eu odeio tecnologia, mas eu odeio esse negócio de ficar na internet, mas eu odeio ficar conectada. A gente podia ter uma relação negativa com a tecnologia. Claro. No momento em que eu aqui no Brasil posso me comunicar com meu amigo Ale lá de Portugal, que eu aqui no Brasil posso me comunicar com a minha amiga Soledad lá da Espanha, e que eu aqui de São Paulo, no apartamento 21, posso me comunicar com a minha amiga do apartamento 24, porque nem vê-la eu posso ver. Então, eu começo a deixar de endemonizar a tecnologia, entendê-la como minha aliada e começo a tentar, digamos, dominá-la. Conhecer, aproximar-me de mim e tudo mais. E aquilo que me dava medo, pânico, aquilo começa a me dar prazer. Com os educadores de dentro da escola também aconteceu isso. Eu vou lá entrar num Meet. Gente, que educador tinha entrado em tanta sala hoje? Estava falando com a mãe outro dia, olha, eu uso Skype. Mas você usa Skype ainda, amiga, eu uso. Skype é bom ainda. Não, mas não se preocupe, que eu tenho Meet, eu tenho Teams, eu tenho todo o resto. Manda para cá que eu também dou conta de todo o resto das salinhas. Quem não, nesse momento, dá conta de salinhas de reunião? Então, aquilo que a pandemia trouxe de positivo, se é que a gente pode tentar mapear alguma coisa... Mas claro. Né, gente? Esse controle do medo, digamos, essa gestão do medo da tecnologia, esse pequeno prazer de desfrutar de alguma coisa que tenha vínculo com a tecnologia e obter benefícios disso. Isso é muito bacana. Claro. E o segundo ponto é o propósito, né? Você tem que entender o propósito daquilo e que nem todo mundo sabe. Por exemplo, você vai numa nutricionista porque você quer perder peso. Mas você quer perder peso por quê? Aí você vai dizer, porque eu acho que, sei lá, eu tô gordinho e eu preciso emagrecer. No fundo, o seu propósito não é esse. No fundo, você quer fazer isso porque você está apaixonado por uma menina e você precisa conquistar essa menina. Veja o propósito intrínseco
dentro de um esforço e dentro de uma mudança de hábitos que você está fazendo. Então, eu acho que se o gestor, dentro da sua disciplina, nesse momento, conseguir entender esses elementos intrínsecos que fazem com que os seus colaboradores e a professora entenda os elementos intrínsecos que fazem com que o seu aluno busque o aprendizado. Veja bem, ele não tenha que aprender, ele busque o aprendizado. Eu acho que vai ser o grande ápice desse momento e o grande conceito do lifelong learning, que é fazer com que as pessoas busquem o aprendizado, não porque elas precisam, não porque elas têm que fazer, mas porque elas gostam de conhecerem coisas, de aproveitarem esse conhecimento ao seu favor e dessa forma encontrarem reconhecimento em cada coisa que elas aprendem a mais. Mas aí, Ale, acho que a gente também precisa de uma mudança de cultura no mundo corporativo, principalmente, mais do que na escola, nesse caso, que é Claro, o claro, seguinte, a gente aprender que não dá para ficar investindo só em hard skill. Eu não posso claro, investir na... Ah, não, mas esse grupo aqui precisa aprender planilha Excel. Amigão, esse grupo aqui está com um problema de conflito. Eu preciso claro, agora falar de um soft skill, que é mediação de conflito. Então, a claro, gente vai ter que lidar com a inteligência emocional dessas pessoas, fazer uma gestão de conflito, construir uma equipe mentalmente e emocionalmente saudável, que claro, esteja disponível e predisposta a aprender a planilha Excel, que você quer que eles aprendam, a claro, aprender claro, qualquer outro hard skill necessário. claro, Mas enquanto a gente não tiver consciência de que não é perda de tempo, é ganho de tempo, investir em soft skill, investir em autoconhecimento, investir em gestão das emoções, a gente vai continuar atrasando a evolução de cada um dos nossos colaboradores e, portanto, a chegada da organização naquele ponto meta que ela estabeleceu como ideal para ela, e aí também, né, toda a nossa sociedade, porque o impacto final é esse. A gente continua falando de competição, competição e menos de colaboração, porque a gente não sabe ainda como colaborar, a gente só aprendeu a competir, a gente não claro, sabe ainda que dá para a gente ser bom e colaborar ao mesmo tempo. Né? claro, Então, claro. olha, não dá para a gente falar ainda de sustentabilidade, olha, Agenda 2030, hein? Não dá para a gente falar de sustentabilidade enquanto a gente não olhar para cada sujeito com quem a gente está lidando dentro do nosso mundo corporativo. A gente não falar sobre as emoções. Tem uma pesquisinha aqui de antes da pandemia, da OMS, né, falando sobre a depressão. A depressão como uma das coisas mais incapacitantes com as quais a gente vai ter que lidar daqui para frente. A gente já tem que lidar ainda mais depois da pandemia. Um dado de 2017 que aumentou exponencialmente depois da pandemia. Mas em 2017 a gente tinha mapeado 300 milhões de pessoas de todas as idades sofrendo transtornos de depressão. E quando a gente tem esse dado de pessoas que foram diagnosticadas, de pessoas que foram atendidas, tiveram um recurso mínimo para ser atendida, quantas estão fora desse mapa? Porque nem Nossa, que nossa, não sabem, nem sabem que nossa, não sabem. Uma das questões mais problemáticas hoje no mundo do trabalho são as licenças por depressão. E claro. mesmo assim a gente continua investindo mais em hard skill do que em soft skill. Vê lá se a gente não precisa fazer uma mudança cultural, investir nessa formação contínua, entendendo que é ela que vai dar a base para a gente investir no que é certo investir. Ah, Se o cara está com um cérebro bom e saudável, ele vai conseguir diagnosticar sozinho qual é a hard skill de que ele precisa para desempenhar melhor o trabalho dele. Se as emoções dele estão super confusas, por mais que o gestor diga para ele, amigo, você tem que adquirir tal ferramenta, ele não tem como, ele não tem motivação, ele não tem motor para essa ação. E a gente precisa dessa consciência, sabe? é. Eu sempre digo, né? Só o conhecimento salva. Prof, eu sei que Só. você tem um compromisso agora, mas eu tenho que fazer a última pergunta que eu estou fazendo para todos os professores, né, que estão nos acompanhando dentro desse projeto, que diz assim: o que podemos esperar para ver na disciplina chamada Lifelong Learning? Muito boa essa pergunta, né? A gente pode esperar como a disciplina apoio para todo e qualquer profissional que queira estar no mercado de maneira atuante e com êxito. Porque quem não aprende a
construir o seu próprio conhecimento, desaparece. Não é que vai ser substituído, vai desaparecer. Uf, sumiu. Não vai existir mais no mercado de trabalho. Então, a gente pode esperar que ela é uma ferramenta, ela é uma ajuda, é uma estratégia que vai contribuir para a gente desenvolver a nossa aprendizagem ao longo da vida, a gente aprender que a gente é sujeito desse nosso conhecimento e não paciente, não passivo diante do conhecimento. A gente vai aprender a construir trajetórias de aprendizagem e aprender que a aprendizagem é algo personalizado. Personalizado. E que eu posso construir essa rota de aprendizagem a partir dos meus interesses reais, das minhas necessidades, com muita criatividade, com disrupção. Uma formação em lifelong learning te permite essa disrupção. Essa disrupção que é o sinônimo do que a gente diz aqui na nossa associação de reinventar a educação. Esse reinventar a educação é reinventar o sujeito. O lifelong learning permite que esse sujeito se reinvente, que ele possa se reinventar no sentido de promover essa disrupção entre o comportamento que ele tinha antes e o comportamento que ele precisa ter a partir de agora, por ele e pelos espaços que ele ocupa. Esse lifelong learning vai ajudar a gente a fazer a gestão do tempo, a fazer a gestão das emoções, para que a gente possa aprender, a gente possa aprender a ser líder de si, para também poder liderar, para assumir uma postura de liderança diante da vida, não é diante da nossa organização, é diante da vida. Né? Então, a gente vai aprender a liderar a nós mesmos, a liderar o nosso tempo, a liderar, estar à frente daquilo que se esperava de um colaborador dentro do mundo organizacional. E não vai ter preguiça, né? Um lifelong learning ajuda a gente a não ter preguiça de aprender, a gente conseguir celebrar aquilo que a gente aprende como pró-sobrevivência, né? Como aquilo que me garante sobrevivência, pertencimento e me dá ferramentas de adaptação para essas incertezas desse mundo. Eu acho que isso é o mais importante, virar esse vetor para a gente. E eu acho que esse curso ajuda a gente a fazer isso. Bacana. Prof, olha, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, pela sua disposição. Eu acho que dava mais umas 10 lives, tanto assunto que a gente teve, tantos tópicos que a gente teve aqui. E vai ser sempre um prazer estar do seu lado, estar com vocês, apoiando o projeto de vocês. O que eu puder ajudar, sempre conta comigo, você sabe disso. E eu gostaria de agradecer a todo mundo que esteve aqui nos assistindo. Essa live depois eu vou subir lá para o meu canal no YouTube, vai estar à disposição para todo mundo assistir. Mas muito obrigado a todos, então, que estiveram aqui com a gente. Vou te dar esse tempinho, então, para você se despedir do nosso pessoal. E desde já eu te agradeço, prof, e até a próxima oportunidade a gente poder estar junto. Gratidão imensa a todos, que a gente se encontre muitas outras vezes, que a gente possa aprender juntos ao longo das nossas vidas, compartilhando essas aprendizagens e crescendo juntos, de maneira colaborativa. É disso que a gente precisa. Obrigada a todos que puseram um tempinho, ao vivo, ou daqui a pouquinho vai ver o vídeo. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu. Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Beijo.